Bom dia, boa tarde ou boa noite. Quem está falando é o professor Vinícius com mais uma videoaula de filosofia para os meus alunos do ensino médio, né? Mas se você não for meu aluno e caiu aqui nesse vídeo por algum acaso, aqui no YouTube, está assistindo ele, pode assistir à vontade, sem problema nenhum, tá bom? Espero que você goste, tanto quanto eu espero que os meus alunos gostem aí do conteúdo que eu preparei para eles, beleza? Então, vamos aí à aula, né? Mas antes, vocês devem estar se perguntando por que esse peru aí, né? Relaxa, já já vocês vão entender a referência, né? Por quê? Porque nessa aula, como a gente está vendo lógica e tipos de argumentação, a gente vai falar de argumento indutivo. Já sacou a referência aí do piruzinho? Ainda não? Não tem problema. Então vamos seguir com a aula que vocês já já vão entender por que que vários perus estão ilustrando aí a nossa aula, beleza? Então vamos lá. O que vem a ser argumento indutivo? Diferentemente da dedução, que as premissas derivam razão suficiente para se derivar a conclusão, como no exemplo abaixo, premissa 1, a carne vermelha é rica em ferro. Premissa 2, o bife é uma carne vermelha. Conclusão, o bife contém ferro, né? Essa conclusão já está implícita nas premissas, ela só torna ela explícita, né? Como a gente explicou, como foi explicado na aula anterior a essa sobre argumento dedutivo, né? Então, o argumento indutivo é aquele no qual se parte de experiências sobre fatos particulares e se infere daí conclusões gerais. Quando dizemos que todos os homens que nasceram irão morrer, porque até hoje ninguém deixou de morrer, estamos usando um argumento indutivo. Tais argumentos se baseiam na experiência passada para sustentar uma conclusão, né? Vamos aprofundar um pouquinho mais isso aqui. O primeiro passo, então, para a gente compreender o que é raciocínio indutivo é não associá-lo à palavra indução ou induzir. E por que a gente não deve fazer isso, né? Porque essa palavra indução ou induzir, ela tem como significado ser causa ou motivo de inspirar, provocar, né? Então, nesse sentido, a gente pode usar a palavra induzir ou indução para falar que uma pessoa X foi induzida a cometer um ato de violência, uma pessoa X foi induzida a gostar de tal coisa ou de não gostar, né? Mas quando a gente fala de argumento indutivo, não tem nada a ver com induzir nesse sentido, né? De levar alguém a cometer alguma coisa, entendeu? Não tem nada a ver com influenciar, inspirar ou provocar, né? Nesse sentido da palavra. Então, se a gente quer compreender o que é um raciocínio indutivo, é importante deixar um pouco de lado aí esse significado mais comum da palavra indução e entender o indutivo dentro desse contexto como conceito de tipo de argumentação, algo que se refere à argumentação que constrói suas premissas partindo de algumas experiências, dados singulares, constatados para se chegar a alguma conclusão. Como no exemplo aqui abaixo, né? Vamos ler? A Terra, Marte, Vênus e Júpiter são desprovidos de luz própria. Ora, se a Terra, Marte, Vênus e Júpiter são todos planetas, logo, todos os planetas são desprovidos de luz próprias, né? Então, eu parto de alguns fatos, né, isolados, né, de algumas características, e monto aí o meu argumento indutivo para chegar nessa conclusão aí que foi chegada na formação desse argumento. Continuando, esse tipo de argumento também é conhecido como generalização indutiva. Né? O uso da palavra generalização faz referência ao fato de um argumento indutivo generalizar. E o que significa isso? Significa passar de premissas particulares para conclusões gerais. E por que particulares? Porque pegam dados isolados, né? E tentam o associá-los para gerar uma conclusão, né? Então vamos considerar aqui o exemplo abaixo. Imagine que um grupo de pesquisadores está desenvolvendo um remédio para a cura da AIDS. Depois de se ter testado em animais e se mostrar promissor, os pesquisadores convidam uma série de pacientes com AIDS para serem voluntários nos testes do medicamento em humanos. Inicialmente, 5 pacientes aceitam ser voluntários.
Realizando os testes, os cientistas observam o seguinte: premissa 1. O remédio R curou a AIDS do paciente A. Premissa 2. O remédio curou a AIDS do paciente B. Premissa 3. O remédio R curou a AIDS do paciente C. Premissa 4. O remédio R curou a AIDS do paciente D. Premissa 5. O remédio R curou a AIDS do paciente E. Né? Então, se a gente tem esses dados aí de que esse remédio curou essas pessoas, logo o remédio R cura a AIDS. Note que as premissas são particulares. Ela se refere a apenas um paciente que foi curado. A conclusão, por outro lado, é geral, ao dizer que o remédio R cura a AIDS. São particulares porque cada premissa, cada sentença aqui, né, para se formar esse silogismo, se refere a um caso isolado, né? Eles não são relacionados entre si. Cada um, é isolado, é particular. Entenderam? Então, o argumento indutivo pega esses casos isolados e, a partir desses casos isolados, tenta gerar uma conclusão, né? A conclusão, por outro lado, então, ela é geral. Ao dizer que o remédio R cura a AIDS, se aplica a qualquer eventual paciente. Significa ao mesmo tempo que dizer que todo paciente que tomar o remédio será curado da AIDS. Todo argumento indutivo tem essa característica. Se parte de premissas particulares e se chega a conclusões gerais. E essa argumentação ela pode ser dividida em dois grupos, sendo a indução completa. O que significa isso? É aquela em que a condição de ser examinado cada um dos elementos de um conjunto, como nesse exemplo, né, a visão, o tato, a audição, o paladar e o olfato, que chamamos sentidos, tem um órgão corpóreo. Portanto, todo sentido tem um órgão corpóreo. A indução incompleta, que é aquela em que alguns elementos conclui-se a totalidade. Segue exemplo: garoto X gosta de doce. Garoto Y gosta de doce. Josias é um garoto. Logo, ele gosta de doce. O cobre é condutor de eletricidade. E o ouro, o ferro, o zinco, a prata também. Logo, todo metal é condutor de eletricidade. Diferentemente do argumento dedutivo, o conteúdo da conclusão da indução incompleta excede o das premissas. Afinal, como posso afirmar que Josias gosta de doce só porque o garoto X e YZ gosta de doce também? Por isso, a conclusão desse argumento tem apenas probabilidade de estar certo, né? O argumento indutivo ele pode ser tanto forte quanto fraco, né? A generalização indutiva ela é precária quando feita apressadamente e sem critérios, né? Ela precisa examinar se as amostragens são significativas ou não, se existe número suficiente de casos que permita a passagem de uma situação particular para geral ou universal. O exemplo apresentado tanto do caso da AIDS quanto do Josias é uma generalização fraca. É um pouco precipitado concluir que o remédio R cura a AIDS com base em apenas 5 casos. E também é um pouco precipitado concluir que Josias vai gostar de doce só por ele ser garoto. O ideal seria fazer uma investigação mais aprofundada. Um argumento indutivo pode ser mais ou menos forte. A força de um argumento indutivo depende do grau de apoio que as premissas oferecem para a conclusão. Né? Suponha que o remédio R do exemplo anterior tenha sido testado em 10.000 pacientes ao redor do mundo, e em praticamente todos os casos levou à cura da AIDS. Dado o número de vezes em que o remédio foi avaliado, a conclusão de que o remédio R cura a AIDS é muito forte. Ou seja, sendo as premissas verdadeiras, é improvável que a conclusão seja falsa. Né? Mas agora eu vou contar uma historinha, né? Sobre o peru indutivista. Agora vocês vão entender por que essa aula foi premiada aí com imagens desse peruzinho aí simpático. Embora seja muito utilizado e fundamental, o argumento indutivo ele não pode garantir totalmente a verdade da conclusão. Mesmo as premissas sendo verdadeiras e o argumento forte, a conclusão poderá ser falsa. Para ilustrar isso, lembremos da história do peru indutivista, contada por Bertrand Russell. Diz ele que em certo lugar havia um peru que dedicava seu tempo à elaboração de argumentos indutivos. Depois de um tempo, sendo alimentado sempre às 9 horas da manhã, o peru indutivista passou a observar e anotar de forma sistemática o horário em que era alimentado.
Observou que este não variava. Fizesse chuva ou sol, frio ou calor, fosse feriado, fim de semana, sempre era alimentado às 9 horas da manhã. Depois de reunir essas informações de forma cuidadosa, sem precipitação, considerou que poderia concluir com segurança a seguinte afirmação: serei alimentado todos os dias às 9 horas da manhã. E foi com essa expectativa que no dia 24 de dezembro, véspera de Natal, o peru foi degolado para servir de alimento no dia seguinte. A conclusão a qual chegou o peru indutivista, depois de muitas observações, é legítima. Trata-se de um bom argumento indutivo. Né? Afinal, ele estava sendo alimentado todos os dias às 9. Por que não seria mais uma vez? No entanto, como o argumento indutivo não garante a verdade da conclusão, mesmo que as premissas sejam verdadeiras, esta acabou se mostrando falsa e o Peru teve um fim trágico. E por isso que existem tipos de argumentação, metodologias de pesquisa, tipos de conhecimento, onde um vai se complementando para nós podermos chegar o mais próximo da verdade. E é por isso que a lógica, desde Aristóteles, ela é uma ferramenta para se chegar à verdade e não a verdade em si. E por isso que uma das principais características de pessoas que defendem de fato a ciência é um certo ceticismo saudável em relação às coisas, sem cair no cientificismo, que é a atitude de transformar a ciência em uma ideologia, quase que uma religião dogmática e que possui certezas absolutas. Como a gente já viu nas aulas sobre ideologia aí que nós passamos aqui nesse canal também, beleza? Aqui tá, eu coloquei, tô seguindo a dica de uma aluna minha, né? Que ela pediu para eu colocar as atividades também no vídeo para ficar mais fácil para vocês fazerem, né? Enquanto já estão assistindo. Essas são as questões dessa atividade. Eu aconselho vocês pausarem o vídeo, né? Lerem as questões e responderem com calma. Podem voltar, assistir quantas vezes forem necessárias, tá bom? E aqui tá as referências, né? Eu usei o livro didático Filosofando, Introdução à Filosofia, e o site Filosofia na Escola. Aqui tá o site dele, eu vou ver se eu coloco na descrição também deste vídeo para vocês poderem entrar e lerem aí o artigo, beleza? E por essa aula é só. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido aí finalmente o porquê desse bendito peru na nossa aula de hoje. Bom dia, boa tarde ou boa noite e até a próxima aula.